No tema da nossa discussão do vídeo anterior, eu quero falar agora de um filme da Amazon Prime chamado Dark Skies, Céus Escuros, não sei como que eles chamam no Brasil, mas está disponível legendado em português na Amazon Prime. Se vocês têm crianças que assistem esses vídeos perto de vocês ou ouvem, estão brincando perto, deixa para assistir num horário, no momento que as crianças não estão perto, porque esse assunto que vamos falar pode ser um pouco perturbador. Para as crianças, vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo, assista por favor também aos outros. Bom, Dark Skies é um horror de ficção científica. Aqui o resuminho diz: Lacey e Daniel, que é o marido e a mulher, né, descobrem que sua família é alvo de uma força mortal inimaginável e aterrorizante. Ambos terão que fazer tudo que estiver ao seu alcance para proteger a família, etc, etc. 2013 o filme. Imaginem um filme de horror do tipo a casa é assombrada, a família é assombrada, estilo Atividade Paranormal, estilo Annabelle, Invocação do Mal. Porém, em vez de demônios e espíritos, os seres que estão assombrando a família são literalmente alienígenas extraterrestres com navezinhas, etc. No caso, são os tais greys, os cinzas, que os ufólogos costumam falar que são aqueles alienígenas com olho preto e pele cinza e tal, bem magrinhos. Então, todo e qualquer evento que vocês costumam ver em filme de horror está presente nesse filme. Por exemplo, alguém mexeu na cozinha, empilharam latas de comida, alguém tá com o nariz sangrando, foi possuído, andou de noite, enfim. Tudo que vocês veriam no filme de horror, porém, em vez de ser um demônio, um espírito que está assombrando a família, são alienígenas. O interessante disso é que quando o pai e a mãe lá descobrem que os filhos estão sofrendo, que apareceu marca no corpo e tal, num filme de horror normal eles procurariam um pastor, um padre ou algum ocultista tal, para tentar lidar com o problema. Nesse filme eles procuram um ufólogo, literalmente um ufólogo. O personagem, depois que acontece todos os eventos sobrenaturais, entre aspas, eles procuram um ufólogo, e o ufólogo, não tem jeito, já era. Querendo dizer assim, não ajuda eles em absolutamente nada, só diz para eles que não tem o que fazer, porque os alienígenas são poderosos demais, etc, etc. E a única coisa que eles podem fazer é tornar mais difícil para o alienígena levar a criancinha. E daí, óbvio que eu não vou falar mais nada sobre o filme em termos de spoiler, mas eu achei interessante isso. Eles substituíram os demônios por alienígenas e eles substituíram o padre, o pastor, o pregador, o ocultista por um ufólogo. E ainda nos filmes de horror que tem, por exemplo, o Exorcista e tal, o padre, o pastor, ele tenta fazer um exorcismo, mas o demônio é poderoso demais para ele e tal, e daí não tem como, porque ninguém pode com os demônios. Essa é a narrativa de filme de horror. Mas nesse caso, nesse filme, é até pior, porque o ufólogo fala, não tem o que fazer, não tem o que fazer, eles são poderosos, eles veem a gente como cobaias e tal. E eles tem uma frase que eu achei extremamente patética, que o ufólogo fala assim: eles vêm de centenas de milhões de quilômetros para a Terra, não há como impedi-los. Quer dizer, eles vêm centenas de milhões de quilômetros para a Terra para empilhar a lata na cozinha. Bom, é o seguinte, resumindo o filme, não digo nem que eu recomendo, nem que eu desrecomendo. Talvez eu recomendaria para aprofundar essa nossa discussão, para vocês perceberem que em 2013, como estava forte essa agenda de substituir no imaginário popular o horror do sobrenatural, dos seres que habitam outras dimensões, espíritos, fantasmas, demônios, etc., pelo horror daquilo dos seres que viajam milhões de quilômetros para empilhar a lata e para fazer implante e para fazer sexo com criancinhas. Voltando ao assunto anterior, e eu avisei os senhores que não era para deixar a criança assistir esse filme. Já há milhares de anos o ser humano ele lida com seres
com contato com seres inexplicáveis. Por muitos séculos, as lendas dos duendes na Europa foram se aprofundando no folclore popular como seres que, se você tivesse contato com eles, eles iam garantir algum tipo de riqueza, de desejo, iam consertar seus sapatos, seja o que for. As fadas são parte do folclore humano já também há milênios. Elas garantem favores sexuais, elas garantem algum tipo de desejo realizado, assim como os gênios do folclore do Oriente Médio, o gênio da lâmpada, que você liberta ele e ele vai te garantir algum tipo de desejo, etc, etc. Assim como o ato da necromância, que é o contato, o diálogo com seres, com entre aspas, fantasmas, com espíritos entre aspas, espíritos de pessoas que morreram. Também é algo praticado desde a época dos caldeus, da Babilônia. Os próprios povos que os judeus destruíram na conquista da Terra Prometida eram necromantes. Isso é falado a exaustão em Deuteronômio, livro de Josué, etc, etc, Êxodo. Então a necromância é algo já há muito antigo, inclusive nos povos orientais, com os shinigamis, etc, os demônios que garantiam favores àqueles que os invocavam. O que há de comum nisso? Conforme a época e o local, esses seres se apresentavam de uma forma diferente, mas o lugar comum, o padrão, é que eles estavam sempre tentando se aproximar de pessoas e usavam a forma que melhor seduziria as pessoas, a criança ou os adultos ou o povo simples do interior, etc, 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 etc. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos evangelhos de Mateus, Lucas e João, explicou o que eram essas criaturas. São criaturas que têm fome e não podem comer, têm sede e não podem beber, andam por lugares áridos e não encontram descanso. Eles estão numa espécie de limbo e não têm para onde ir, porque não era nem para eles terem existido. Esses são aqueles que nós cristãos chamamos de demônios, e eles têm a capacidade de mudar a sua forma nas aparições e usam a forma que melhor seduzirá as suas vítimas. Então, agora, como eu expliquei no vídeo anterior, como nós discutimos no vídeo anterior, a partir da década de 50, quando a tecnologia humana avançou a ponto de nós conseguirmos colocar foguetes na atmosfera, e melhor investigarmos o que está acontecendo na Lua, nos outros planetas, etc, etc. A forma, e com a ascensão do ateísmo, a ascensão do fetichismo com a ciência, com a tecnologia, a forma mais sedutora para esses seres é a de não mais de fadas e duendes e seres da natureza, mas sim seres de outro planeta. Não deixam de ser extraterrestres esses seres, porque eles não pertencem ao mundo físico, eles pertencem a uma outra dimensão. Não era nem para eles existirem. Para saber como surgiram esses seres, procurem o meu vídeo Como Surgiram os Demônios. Posso até colocar o link na descrição. Mas o lugar comum, senhores, é que esses seres necessitam de contato, eles precisam de um vínculo, eles precisam ou oprimir ou possuir uma pessoa para aliviar o sofrimento deles, porque eles estão numa contínua espiral de dor, porque não era para eles nem existirem. Assistam o meu vídeo Como Surgiram os Demônios e tal. E quando eles oprimem ou possuem uma pessoa, no caso de mediunidade e tal, há um alívio para eles, uma satisfação das suas necessidades, das suas fomes, etc. E eles farão o que for necessário para se aproximar de uma pessoa. E para encerrar esse assunto, agora a parte que eu acho mais importante desse vídeo é... nos filmes de horror, nesse em específico, Dark Skies, não há absolutamente nada que você possa fazer, porque são seres avançadíssimos que vêm de outro planeta para empilhar latas na sua cozinha e para ficar bulinando o seu filho. Essa é a narrativa. E essa narrativa é muito mais presente no mundo real do que os senhores imaginam.
é comum no mundo da ufologia ver como a invasão já aconteceu, já somos dominados por alienígenas. É lugar comum na mente e nas narrativas dos ufólogos. E para os filmes de horror que, em vez de retratar esses seres como alienígenas, os retratam como espíritos ou demônios, da mesma forma, os padres, pastores, pregadores, ocultistas são praticamente inúteis. Eles tentam fazer alguma coisa, mas o demônio é poderoso demais e eles jamais vencem. A vida real é bem diferente disso, senhores. Primeiro que na literatura sobre alienígenas, extraterrestres, é muito comum você encontrar relatos de que antes do início das aparições houve algum tipo de contato da família, dos moradores da casa com algum tipo de ocultismo, ou participaram de alguma sessão espírita, ou brincaram com tarô, ou com tábua ouija, ou assistiram alguma sessão de algo que não era apropriado, e aí começam as aparições desses alienígenas. E raramente cristãos são abordados por alienígenas, na verdade quase que nunca, mas quando algum tipo de aparição ocorre em a casa de cristãos, geralmente dá a impressão que é por engano, porque assim que esses seres se tocam de onde eles estão, eles fogem desesperados. Eu conheço alguns relatos de que, tanto no caso de espíritos, entre aspas, quanto de alienígenas, entre aspas, se o cristão ou a pessoa invoca o nome de Cristo, de Jesus Cristo, fala em nome do Senhor Jesus, vá embora, volte para o abismo, o alienígena, entre aspas, ou o espírito, ele mostra a forma verdadeira dele e ele sai desesperado, gritando, como se estivesse sofrendo algum tipo de dor só de ouvir a invocação do nome de Jesus Cristo. Então, talvez por isso as aparições, no caso de cristãos, sejam tão raras. Quando o evangelho foi dado a nós, quando Cristo andou na terra durante 3 anos e meio pregando, ele disse que dava autoridade a todo mundo que invocasse o nome dele de destruir essas forças malignas. Então, todo e qualquer cristão que aceitou Cristo tem poder de expulsar demônios com muita facilidade. Basta falar em nome do Senhor Jesus, vá embora daqui, eu te expulso dessa casa, volte para o abismo. E se aparece em forma de... Eu conheço um relato bem próximo de mim, de que uma jovem morreu num acidente de moto, e ela apareceu por uma pessoa que a conhecia, assim que a pessoa soube do ocorrido. Não foi quando aconteceu, foi quando a pessoa soube do ocorrido. Ela apareceu, pediu para entrar na casa, e a pessoa falou, em nome do Senhor Jesus, mostra quem você é de verdade. E a jovem, o espírito, entre aspas, da jovem, na verdade se tornou um monstro horroroso, com um bico de ave, e fugiu, e saiu gritando. É bizarro, mas coisas bizarras acontecem. E também eu tenho um outro relato, ainda mais próximo de mim, de um ancião da igreja que eu frequento. Ele foi chamado por uma pessoa que nem era cristã, nem nada. Falou, meu marido está possuído, vem aqui e faz um exorcismo. A pessoa falou assim, porque não sabia direito como que funcionavam as coisas. Daí o ancião lá da minha igreja, ele foi ao local, uma pessoa extremamente simples, um lavrador. Ele trabalhava cultivando e colhendo verduras o dia inteiro, tal. Uma pessoa simples, humilde, mal sabia ler. Quando ele ia ler o sermão, a palavra, ele se esforçava pra caramba para conseguir ler. E ele foi lá, um senhor já, chegou na casa, então vim aqui fazer a visita e tal. Daí tava o cidadão no chão, meio que rosnando, como se fosse um animal. E daí falou, então expulsa o demônio, faz o exorcismo. Daí o ancião, ele abriu o ináriozinho da igreja e começou a cantar um hino. Cantou um hino simples, um hino para crianças. E daí o cara parou de fazer o barulho e tal, deitou no chão, ficou calmo. Quando ele terminou de cantar o hino, ele levantou e perguntou o que estava acontecendo, o que tinha acontecido.
E daí o ancião falou, já está expulso o demônio, mas se achega com Cristo, se apega com Deus, que senão ele volta. E foi embora. Não teve exorcismo, não teve escândalo, não teve cruz e água benta, nada disso. A autoridade que nós temos sobre essas criaturas, apresentem-se ela em forma de demônio, de espírito, de alienígena, ela é irrevogável, não precisa de escândalo, não precisa de gritaria. Falando manso, às vezes até só em pensamento a gente expulsa. Então, senhores, não se deixem enganar nem por alienígenas, entre aspas, e nem por espíritos de pessoas que morreram. Essas criaturas estão entre nós há milênios e elas vão assumir a forma que for necessária para nos seduzir e entrar na nossa casa, entrar na nossa mente, entrar no nosso corpo, porque são como parasitas, só que eles não são físicos, eles são extradimensionais, digamos, eles não têm forma física, mas eles estão à nossa volta, atormentando a humanidade já há milênios. E eles não vêm de outro planeta em naves futurísticas para empilhar a lata na sua cozinha, para fazer porta bater, para atormentar os seus filhos à noite. Eles são tão somente demônios e eles querem parasitar a sua família, porque eles não têm uma existência completa. E com a autoridade que Cristo nos dá, com a salvação, a gente pode expulsá-los, tão somente dizendo: em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, eu te expulso, sai dessa casa, sai desse corpo, sai dessa família e volta para o abismo. E essa autoridade, senhores, é, graças a Deus, irrevogável.